Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu consultor, no seu Agrimais, o canal Agrimais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quarta-feira, um dia, pelo menos, sem notícias novas de geadas afetando plantações, como aconteceu na segunda e terça-feira. Algumas geadas dessa terça-feira foram devastadoras para algumas culturas em algumas regiões, particularmente no caso do café, cujos preços seguem explodindo nas bolsas internacionais nesta quarta-feira. Vamos começando o programa de hoje, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar subindo um pouquinho, agora nesse início de tarde. Alta de 0,1%, R$ 5,23 a cotação da moeda americana. O mercado muito volátil, na verdade, andou bem acima disso, pouco abaixo, agora em 5,23 neste momento. A gente Bovespa também oscilando bastante, caiu um pouquinho, agora volta a subir. Mercado de ações com alta de 0,1% nesse início de tarde. Lá fora, bolsas internacionais voltando a subir. Tivemos uma queda forte na segunda-feira. Terça houve já uma pequena recuperação e hoje o mercado segue se recuperando também. Índice Dow Jones de Nova York operando com alta de 0,7%, mercado de ações americano. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, também fechando em alta, 1,4%. Bolsa de Xangai na China fechou com alta também, 0,7%. E o petróleo disparando, esse é o destaque desta quarta-feira. O petróleo sobe 4% agora. Na Bolsa de Nova York, 3,6% em Londres. Preços voltando aqui a uma faixa de 69 até 71, 71,80 nesse momento a cotação do petróleo tipo Brent negociado na Bolsa de Londres, que é a referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. Portanto, petróleo disparando. Uma parte refletindo a situação dos estoques americanos, que vieram um pouco abaixo da expectativa, e isso se reflete nesse salto nos preços, pelo menos neste momento. Mercado de commodities agrícolas oscilando bastante também, mas o destaque principal vai para o café, mais uma vez. Café arábica voltando a disparar na Bolsa de Nova York, 4,2%. Já subiu quase 7% antes, 6,6% para ser mais preciso. Então, somando as duas aqui, já são mais de 10% de alta em menos de 2 dias, né? Porque o dia de hoje ainda está correndo. O que está acontecendo? O café refletindo as geadas aqui no Brasil, principal produtor e exportador de café arábica. As geadas tiveram uma extensão muito forte, atingindo inclusive regiões não convencionais para as geadas, que é o Cerrado Mineiro, mas com prejuízos maiores que estão sendo detectados no sul de Minas, é a principal região produtora, e parte de São Paulo também. Geadas muito fortes no dia de ontem, portanto, temos aí prejuízos na safra de 2022. A de 2021, que está em final de colheita agora, já sofreu prejuízo por conta de falta de chuvas. Temperaturas muito elevadas, muita secura aqui já desde o início desta safra. E o que está sendo prejudicado agora é a safra de 2022, que seria uma safra de ciclo alto, ou seja, de bienalidade alta, mas já começa prejudicada em função dessas geadas. E, pelo que se sabe, não vai ser a última rodada de geadas, tem outra previsão aí para a virada do próximo fim de semana, sem ser esse ou outro, final do mês. Mais geadas aqui que podem eventualmente voltar a atingir regiões agrícolas importantes, como é o caso do café. Então, café, 4,2% em Nova York agora, acima de $1,70 por libra-peso. É a maior cotação em 4 anos e meio. Há tempo que não acontecia preço tão elevado. Açúcar também sobe em Nova York, açúcar bruto 0,3%, boa parte também refletindo preocupação com o efeito das geadas aqui nos canaviais de São Paulo, parte de Minas também. O algodão cai um pouco, 0,3%. Suco de laranja também subiu ontem, hoje volta a cair um pouquinho, 0,3%. Na Bolsa de Chicago, a soja que subiu ontem volta a cair um pouquinho, 0,5%. Um ajuste aqui de ontem para hoje, o pessoal realizando lucros depois da boa alta dos grãos no dia de ontem. Milho também subiu bastante ontem, hoje cai um pouquinho, 0,1%. O que segue em alta em Chicago lá é trigo. Trigo com preocupações com o clima, não só nos Estados Unidos, clima muito quente e seco, mas também em outras regiões importantes do planeta, é o caso dos países do Mar Negro,
onde se situa ali grandes exportadores, como é o caso da Rússia, da Ucrânia e do Cazaquistão, lembrando que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo atualmente. Então, preocupações com o clima adverso por lá também fazendo com que os preços do trigo se mantenham elevados. Tem subido praticamente todos os dias, hoje segue em alta, agora 0,8% lá na Bolsa de Chicago. Bom, dito isso, vamos em frente aqui para analisar o impacto do clima em outras culturas importantes aqui do Brasil. E hoje é hora de conversar sobre a situação da batata. Eu converso agora com Natalino Shimoyama, ele que é diretor executivo da ABBA, que é a Associação Brasileira da Batata. Natalina, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Conta para a gente, seca e agora geada. De que forma isso está impactando o setor de batatas aqui no nosso Brasil, Natalina? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá. Até recentemente, dias antes da geada, nós tínhamos uma situação difícil em função da seca e dos preços muito ruins, baixíssimos, né? E tivemos uma geada fraca no dia 30 de junho e agora veio uma geada, consideramos forte, nos surpreendeu no dia 19, de domingo para segunda-feira. O cenário, né, depois dessa geada mais forte, ele vai mudar em função dos seguintes problemas. Área afetada, né? Nós tivemos as duas regiões produtoras do estado de São Paulo e também região importantes de Minas Gerais, o sul de Minas e também parte do Triângulo Mineiro. Okay? Em se tratando de batata, a cultura que tivesse, que estava entre 50 a 70 dias do plantio, os danos são bastante significativos, porque nesse período, para a batata recuperar e atingir a sua produtividade normal, é complicado. Ou seja, se ela tiver emergindo, tudo bem, queimou, ela volta e produz. Se ela estiver bem no final do ciclo, ela já formou, ela já praticamente definiu, então não é tanto. Mas grande parte das áreas foram afetadas por estarem no período, vamos dizer assim, de 50 a 70 dias. Silmar, nós acreditamos que o reflexo disso vai ocorrer dentro de 30 a 60 dias, ou seja, nesse período, após esse período, o preço da batata deve reagir porque a oferta vai cair bastante. E com isso, possivelmente, Goiás e Bahia sejam as regiões favorecidas. Bom, nós temos o quê? 3 safras de batata por ano, né? Nós estamos na segunda agora. Como é que é a distribuição anual desse setor? Silmar, eu não sei quem que inventou esse negócio de 3 safras, mas a verdade do Brasil é o seguinte: todo dia se planta e se colhe batata. O que muda, na verdade, são as regiões produtoras, né? Então, por exemplo, o sul, Paraná para baixo, eles produzem na época, entre aspas, de dezembro até junho, né? Depois você tem o sudoeste, perdão, o São Paulo, Minas, né? E Goiás que iria, vamos supor, de maio, junho até outubro, novembro. E a Bahia, que não para. A Bahia tem uma situação excepcional, né? Pela altitude, ela produz batata todos os dias. E, na média, você teria em torno de 8 a 9 mil hectares sendo colhido de batata mensalmente. Uhum. Bom, e a concentração agora da preocupação com o clima é mais na região sudeste, né? Então, agora região sudoeste de São Paulo, né? A região de Vargem Grande do Sul, o sul de Minas foi muito afetado também, geada bem forte, e o Triângulo Mineiro, uma parte. Há pouco eu falava com uma pessoa em Araguari, próximo de Uberlândia, visitando uma área que foi afetada levemente pela geada, mas teve geada até região do Triângulo Mineiro.
Bom, você falou a questão de preço aí, que também estava afetando bastante a rentabilidade. A gente sabe que custo de produção aumentou para tudo também, né? Todas as culturas, imagino que para a batata não foi muito diferente. Agora, a oscilação de preço, nós tivemos preços elevados no ano passado, né? Pelo que eu me lembro. Acho que até em função dos efeitos da pandemia, pelo que eu me lembro. Depois, então, começou a voltar para baixo e você disse que a situação até por recentemente estava muito ruim em termos de preço, né? Como é que está agora? Sim. O ano Vou fazer um passado, estudo. Silmar, nós fomos surpreendidos. A expectativa era que os preços não seriam tão bons. E os preços foram, eu diria para você, que espetaculares. E dois fatores nítidos. Um foi a redução da oferta e o outro foi o aumento do consumo. A redução da oferta, se a gente lembrar, nós tivemos um problema muito forte de calor o ano passado. Né? E também, em função de 2019, 2018, os preços terem sido ruins, houve uma redução significativa da área plantada. Por outro lado, o aumento do consumo do ano passado, ele se deveu principalmente à pandemia. A pandemia, o pessoal deixou de fazer refeições fora do lar, passou a fazer refeições nas residências. Com isso, eles buscaram comprar, né, coisas que fossem mais duráveis. E a batata acabou sendo privilegiada por ela ser bastante versátil. Então, você consegue fazer vários pratos e a batata dura seus 10, 15 dias. E aquele auxílio emergencial, né, de R$ 600, ele foi muito importante, porque milhões de pessoas passaram a consumir. Esse ano de 2021 inverteu. Nós tivemos um aumento da oferta, o clima não prejudicou, né? E tivemos uma retração de consumo. O aumento da oferta se deveu, né, basicamente, apesar da seca, né? Nós tivemos temperaturas amenas, então a produtividade de batata aumenta muito, né? E teve algumas regiões que diminuíram um pouquinho a área pela certeza que não ia ter água para irrigar. Agora, a retração de consumo vale a pena destacar, Silmar. A situação que nós temos hoje de desemprego, né, ela reflete fortemente no consumo. O pessoal não está tendo dinheiro para consumir. E mais uma vez, que a gente já citou, né, essa semana a batata está saindo da lavoura a 40, 50 centavos, né? E é comum você encontrar grandes redes de varejo vendendo a 3, 4, 5 reais o quilo. Quer dizer, a acessibilidade se torna algo limitante ao consumo. Sem dúvida nenhuma. Agora, Natalino, tem previsão de mais geada pela frente. Esse ano está bem atípico, né? Previsão, por exemplo, na virada do mês agora, daqui a uma semana e pouco, novas geadas, que aparentemente podem atingir novamente aqui a região centro-sul, aqui, particularmente sudeste para baixo. De que forma isso pode afetar lavouras em andamento nesse momento? Olha, Gilmar, a previsão é que se vier no final do mês, o que queimou, né, ele demora um pouquinho para recuperar. E se a geada for muito forte, ele acaba prejudicando mais ainda as áreas, né, com 50, 70 dias. E o que eventualmente vier a germinar, né, pode ser prejudicado. Quer dizer, talvez o dano não seja tão grande quanto foi agora, mas uma próxima geada comprometeria mais ainda, né, ao campo e, consequentemente, a produtividade vai ser afetada. E, né, possivelmente, as regiões que não forem afetadas pela geada, né, podem se beneficiar com preços melhores. Perfeito. Então, uma última informação aí, Marco, curiosidade. Como é que está em termos de comércio externo o setor da batata? Exportação e importação. Que tipo de cenário a gente tem para esse ano nesse setor? Uma pergunta bem interessante, Silmar. A batata, na forma de batata fresca, batata in natura, o comércio mundial ele é pequeno, em função da dificuldade. Assim, a batata não aguenta você transportar grandes distâncias, então ficar, digamos, 2, 3 semanas dentro de um navio, né, é complicado, assim, não aguenta. Né? Por exemplo, para você ter uma ideia, você levar batata de sudeste ou, né, do centro-oeste até Manaus, né,
leva em torno de 12 dias. Então, nós exportamos, digamos, vendemos batata para Manaus sempre escovada, ou seja, não é lavada, porque a vida útil da batata lavada ela diminui muito. E no comércio internacional, não é permitido você vender batatas escovadas. A movimentação de terra, né, aderida ao tubérculo é 100% proibida, né, a nível mundial. Agora, você tem sim, né, por exemplo, da Europa para a África, né, existe exportação, né, de batata fresca. Agora, batata chips, praticamente não existe o comércio internacional pelo fato de, vamos dizer, um navio de batata, você estaria exportando talvez 30% de batata e 70% de vento, né, de ar. Então, também não compensa. Agora, o que existe de comércio? Né? É o comércio de batata pré-frita congelada, essa batata que é vendida no fast food. Eu diria para você que hoje no Brasil o consumo ultrapassa 500 mil toneladas. Isso significa mais de 1 milhão de matéria-prima, ou seja, de batata fresca, que equivale a mais de 20 mil hectares de produção. Infelizmente, né, mais da metade, talvez 60%, nós importamos e 40% é produzido internamente, né, principalmente por uma grande indústria nossa que é a Bem Brasil. Agora, nós, nesse caso, praticamente não temos exportações, ok? De batata pré-frita congelada. Importamos sim bastante, né? Talvez em algum momento nós tenhamos, mas por enquanto, né, nós estamos correndo atrás de dominar, de produzir e abastecer o mercado interno. Ok, muito bom. Muito bem, eu conversei com o Natalino Shimoyama, ele é diretor executivo da Associação Brasileira da Batata, BBA. Natalino, muitíssimo obrigado pelas informações, pela atualização aqui da situação desse setor e vamos torcer aqui para que o clima dê uma amenizada aqui, porque o Brasil está complicado esse ano, né? Perdas muito grandes, milho agora, café e hortaliças em geral, né? São bastante prejudicados aqui por um clima bastante atípico, pelo menos historicamente aqui. Fala que, por exemplo, a situação do café, desde 1994 não acontecia uma geada dessa envergadura, né? Ou seja, faz 27 anos, né? Bom, ainda bem, né? Que não é todos os anos. Natalina, muitíssimo obrigado, uma boa tarde e até a próxima, hein? Obrigado. Obrigado, seu Marco. Se cuida. Muito bom, obrigado. Ok, vamos ver rapidamente aqui. Hoje a gente não tem os quadrinhos temos um problema técnico que não tem os quadrinhos das cotações do mercado físico, mas tem sim algumas cotações aqui. Eu destaco desde logo aqui a situação do café. Café no mercado físico brasileiro, refletindo no mercado internacional, deu uma explodida aqui. Os preços que estavam aí na faixa dos R$850 já estavam bastante elevados, no caso do Arábica, hoje saltando para a faixa dos 900. 895, estou vendo aqui no sul de Minas, o Arábica hoje pela manhã, 905 no Cerrado Mineiro. E olha, tem preços aqui, previsões aqui do mercado futuro aqui de preço já acima de R$1.000 por saca para referência à safra de 2022, que está sendo bastante afetada, é a mais afetada por essas geadas, especialmente as geadas de ontem, que tiveram grande intensidade e também grande abrangência territorial, né? Se afetaram praticamente toda a principal região produtora de café arábica aqui do Brasil. Então, os preços disparando, sem dúvida, especialmente no caso do arábica. Chegamos aos R$900, portanto. Soja com altas generalizadas, mas de pouca monta, refletindo o aumento dos preços em Chicago no dia de ontem. Soja aqui subindo 1,50 no Porto Rio Grande para R$174 por saca de 60 quilos, hoje pela manhã. Paranaguá, 172,50, mais 1,50. No interior, em Passo Fundo, alta de R$2 hoje pela manhã para R$168. Cascavel estava 166,50. Rondonópolis, 172,50, nesse caso subindo bastante também, cerca de R$4,50. Rio Verde, em Goiás, 166. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, também, hoje pela manhã, R$160, uma alta de R$4 em relação ao dia anterior. Boi gordo, mercado físico, São Paulo aqui estável em R$316 a arroba. Muito bem, vamos em frente com as nossas informações desta quarta-feira.
Vamos ver as notícias aqui do nosso mercado. A preocupação aqui nós temos aqui é com a peste suína africana na China. O Ministério da Agricultura da China anunciou nesta terça-feira que segue com dificuldade para controlar os casos de peste suína no país. Já foram 11 surtos detectados neste ano, além da identificação de novas variações do vírus da peste suína africana. Então está aí, mais uma vez, a China se defrontando com essa doença que chegou a dizimar 1/3 do rebanho suíno chinês, que é o maior do mundo, entre os anos de 2018 e 2019. Isso obrigou a China a importar grandes quantidades de carne suína, particularmente aqui do Brasil, que, aliás, beneficiou a suinocultura brasileira e bastante. O Brasil continua exportando grandes quantidades de carne suína para a China, e pelo que se vê aqui, com esses novos surtos, a recomposição do rebanho chinês vai demorar um pouquinho, e o Brasil, com isso, ainda tem a oportunidade de seguir exportando grandes quantidades para o nosso país, para o nosso cliente asiático. As exportações de lácteos, aqui é uma boa notícia, acompanhadas pelo projeto AgroBR, que é uma iniciativa da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Apex Brasil, voltada para pequenos e médios empresários rurais, tiveram crescimento de mais de 100% agora no mês de junho. Segundo o relatório da CNA, as exportações somaram 11 milhões e 200 mil dólares nesse mês, crescimento de 102,9% em relação a junho do ano passado. Os itens mais exportados foram leite em pó, queijos, leite modificado, leite condensado e creme de leite. Ainda conforme o projeto, os principais mercados consumidores dos lácteos brasileiros em junho foram a Argélia, Venezuela, Chile, Argentina e Uruguai. O projeto é um convênio entre a CNA e a Apex Brasil, voltado para a internacionalização do agro brasileiro. A iniciativa auxilia empresários do setor, viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior, além de diversificar a pauta de exportação brasileira. Bom, agora vou fazer uma análise aqui sobre a situação do café depois das geadas de ontem, as fortes geadas que realmente afetaram grande parte da região produtora de café aqui no Brasil e já com perdas bem claras e potenciais, pelo menos, embora não existam levantamentos por enquanto, muito em cima ainda, já refletindo na safra de 2022, que vai ser colhida no ano que vem. Sobre esse assunto eu conversei na noite de ontem com o Gil Barabac, que é analista de mercado de café da consultoria Safras e Mercado. Ele é especialista nessa área, conta para a gente como é que ele vê o impacto dessas geadas sobre o setor cafeeiro. Vamos ver. Infelizmente, a gente vai ter que falar dessa geada que atingiu aí de uma forma generalizada, ela é intensa, abrangente, pegou Paraná, pegou São Paulo, Minas Gerais, tanto o Sul como também Cerrado. Surpreendentemente, chegou até o Cerrado. Você tinha risco para o sul de Minas, mas para o Cerrado menos, e ela pegou menos no Cerrado, mas chegou até o Cerrado, sim. Então, a gente tem aí um quadro que ainda está muito aberto, Silmar, porque, enfim, você tem registro desde queima de lavoura até aquela chamada geada de capote, que é uma geada que você tem efeito sobre a produtividade, né? Mas você não queimou o pé de café. Mas, mesmo assim, para você ter uma leitura mais concreta em relação ao tamanho dos estragos, tem que esperar mais um pouco para ver, porque a planta ela só vai te dar uma resposta em relação aos efeitos com o tempo. Então, eu acho que ainda é prematuro a gente falar. Sim, a gente vai ter estragos e a próxima safra vai ser uma safra que vai ter perdas, a safra de 2022 por conta dessa geada. O efeito maior é na futura safra, não na atual está praticamente já finalizando a colheita, né? Ou seja, o impacto já é menor, né? Mas ela já teve perdas antes também, né? Pois é, exatamente, quer dizer, exatamente. A gente vem de um ano de safra menor, com uma quebra significativa, primeiro pela questão de alternância de carga, depois pela seca. Então, você tem um ano de carga baixa, de safra mais baixa ainda, né? O agravante da bienalidade por conta do clima seco, né? E daí você o quê? Já que no café você trabalha com duas safras, uma safra pequena e depois você aposta numa safra grande para 2022. Essa geada, ela já coloca em xeque a safra grande de 2022, né? Então você já trabalha aí com
um potencial de perdas para 2022. E o mercado reage em relação a isso e tende aí a reagir conforme as informações vão chegando e a gente vai traçando um cenário mais concreto em relação ao potencial das perdas para a safra de 2022. Gil Barabach, analista de mercado de café da consultoria Safra do Mercado, comentou também sobre as preocupações com novas geadas que estão sendo previstas aí para a semana que vem, para o final da semana que vem, que podem eventualmente voltar a atingir regiões produtoras de café. Vamos ver qual é a expectativa que ele tem em relação a isso. É o que se diz, né? Nesse ano que você não tem nem El Niño nem Laninha, que o clima é normal, você fica mais aberto, principalmente a região sudeste do Brasil, fica mais aberto para a entrada de massa de ar polar. Então o risco aumenta. E esse é um ano típico, você não tem nem El Niño nem Laninha, e daí você chegou, essas massas de ar polar, elas chegam. Né? E daí, conforme a intensidade, elas podem provocar o que a gente viu há uma semana, um pouco mais de uma semana atrás, essa semana, e ainda tem o risco para daqui mais uma semana à frente. Então, quer dizer, o mercado de clima bem mais agitado, bem mais arriscado, né? E já provocou perdas para o café. Já provocou para milho, agora provocou para café, né? Enfim. Tá aí, o cenário continua de preocupação, muitas tensões ainda no mercado de café, e com isso, como a gente está vendo hoje, os preços seguem com muita volatilidade, mas sobretudo subindo, né? Pouca chance de quedas, pelo menos até haver uma consolidação desses problemas climáticos chamado mercado de clima. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Voltamos no final da tarde, 18h30, com o consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nesta quarta-feira. Uma boa tarde e até mais.